escolhido, que na noite deste dia, Senhor, com a responsabilidade de ministrar a Tua palavra, que ele não venha falar nada dele mesmo, mas que ele possa ser inspirado pelo Teu Espírito e que Teu nome possa ser glorificado. Senhor, em nome de Jesus, usa ele nesta noite. A Deus, prepara a nossa mente, o nosso coração para receber a Tua palavra nesta noite. Assim eu te oro junto com meus irmãos e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Te amo muito, cara. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Sei nem se eu vou aguentar falar alguma coisa. E já fui pego de surpresa porque pediram para me preparar uma palavra de introdução. E aí aqui a gente tem o super-homem, pastor Zé Carlos, pastor Leandro, temos nosso irmão Lucas, temos a Mulher Maravilha ali, a irmã Jaqueline, a pastora, mas aprove a Deus que hoje fosse a minha vez. Amém? Deus abençoe cada um. Minha irmãzinha está ali. Tudo bem? Minha irmã é linda, né? Queria que você abrisse comigo, por favor, sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Eu confesso a vocês que minha barriga está remoendo aqui, minha mão está tremendo, mas eu preciso cumprir ordem dada, ordem cumprida. É uma palavra assim bem simples. A gente fala muito sobre esse texto. Esse texto se dá na cidade de Emaús. E aí a gente vai ler um pedacinho aqui dessa palavra, Lucas 24, a partir do verso 13. E diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Amém? Você pode sentar, por favor? Emaús. Aqui, no caso da história, Emaús era uma cidadezinha, uma aldeia, que aqui usa a palavra estádio. Estádio era uma medida que era aproximadamente 185 metros. E aí a gente chega à conclusão de que media mais ou menos 11 quilômetros. A distância da cidade para Jerusalém, de Emaús para Jerusalém, era mais ou menos 11 quilômetros.
E aí, para começar essa história, a gente precisa voltar um pouquinho, porque o mestre havia sido entregue para ser morto, como ele já havia predito. Então, nesse momento, as pessoas já sabiam da notícia e já se faziam 3 dias desse acontecido. E os discípulos, 2 discípulos, estavam a caminho de Emaús. Eles haviam recebido essa notícia e já se passavam 3 dias e nada acontecia, e os discípulos estavam a caminho de Emaús. A caminho de Emaús. Eles estavam discutindo, eles estavam conversando, eles estavam, na realidade, fugindo daquilo que eles precisavam fazer. Jesus já havia dito o que iria acontecer, e nesse momento Jesus encontra com eles, e a partir daí Jesus começa a narrar toda a história que já tinha sido narrada antes. Mas, em função do estado emocional daqueles homens, eles não conseguiram perceber que era Jesus. E aí, num determinado momento, eles encontram, Jesus, e mesmo sem eles perceberem, que era o próprio Jesus, Jesus começa a contar toda a história para eles. Poxa, vocês não sabiam que isso ia acontecer, que convinha que acontecesse, que ele fosse entregue, e fala tudo aquilo para aqueles homens, mas eles estavam no caminho de Emaús. Emaús aqui, a gente falando, é uma cidade, mas eu quero trazer para o nosso dia de hoje, o nosso Emaús, que muitas vezes ele é no nosso emocional. Muitas vezes Emaús, a gente nem conhece Emaús lá em Israel, mas a gente vive o nosso próprio Emaús. Existem tantas promessas que Deus fez para mim, Deus fez para você, Deus fez para sua casa, Deus fez promessa para os seus filhos, Deus fez promessa para a sua geração, Deus fez promessas para a sua igreja, e muitas vezes nos pegamos como os discípulos. Esquecemos da promessa e vamos para Emaús. Existia uma ordem, que as pessoas fossem para Jerusalém. Jerusalém seria o lugar que eles receberiam a força, receberiam a virtude, receberiam o poder do Espírito Santo. Mas os discípulos foram para Emaús. Na Bíblia, exatamente no livro de Reis, capítulo 19, verso 2, nós temos um grande homem, nós temos um profeta, nós temos um homem de Deus, um homem que faz maravilhas, um homem que faz sinal, manda fogo descer, faz chuva descer. Mas num determinado momento, esse homem conhece o seu Emaús emocional. Cláudio, que é esse cara? Elias. O próprio Elias, o profeta que fazia chover, fazia fogo descer. Esse homem agora conhece Emaús, mas Cláudio, não era Emaús, mas emocionalmente ele estava indo para Emaús. Jezabel fala para Elias: você vai morrer, eu vou te matar. Em outras palavras. João, coloca para a gente 1 Reis 19, 2. Aquele homem cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, cheio da virtude de Deus. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses outro tanto, se de certa manhã a essas horas não puser a tua vida como a de um deles. Ele tinha matado 450 profetas de Baal. Meu Deus. E aí, por causa de uma ameaça dessa mulher, Elias, ele vai para debaixo de uma folha de zimbro. Elias vai para o seu Emaús emocional. Elias vai para o seu Emaús almático, uma palavra bonita que estou usando agora, Emaús na sua alma. E esquece do
poder de Deus, esquece das promessas de Deus, esquece daquilo que Deus tinha na vida dele, esquece de tudo o que ele fez por causa de uma ameaça, por causa de uma palavra contrária, por causa de uma adversidade, por causa de um problema. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. A Bíblia ela fala que a gente vai passar pelo deserto. Jesus diz: no mundo tereis aflições. Mas deixa eu te falar, depois do deserto a gente saiu do Egito, ponto. Estamos no deserto, o próximo passo é Canaã, mas a gente procura Emaús no meio do deserto. A gente deixa Emaús tomar conta da nossa vida, quando na realidade o próximo passo é Canaã, é a vitória, é a bênção, é a resposta, é aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua, e nós ficamos ou parados no deserto, ou então pegamos um desvio. Botei até aqui no título: Emaús, um atalho no deserto. Meu irmão, já está difícil o deserto, não deixa ele te consumir não, não deixa o inimigo te enganar e te levar para Emaús. Deus tem promessas para a sua vida, amém? Deus tem promessa para a sua casa, amém? Deus tem promessa para a sua família, amém? Então não vai para Emaús não, meu irmão. Continua caminhando, continua andando, porque no momento certo a sua Canaã vai chegar. E a gente vê grandes homens de Deus que se deixam levar por as suas emoções, se levar pela fala contrária, se levar pelas dificuldades. Eu sei que às vezes é muito difícil, eu sei que às vezes é muito complicado, cada um sabe de si próprio. Esse mês foi um mês assim bem complicado mesmo. Nós estamos passando aí com a minha mãe, né? Agora ela acabou a quimioterapia, entrou na radioterapia. Minha esposa tem ficado com a minha mãe lá em Barra Mansa, auxiliando. Tem sido uma bênção na vida da minha mãe, na vida da nossa família, né? Que as minhas irmãs trabalham, eu trabalho. E a minha esposa se dispôs a estar com a minha mãe. E esse mês também perdi um amigo de forma muito bruta, muito abrupta. Um amigo policial. Ele foi alvejado durante um assalto. E aí às vezes a gente começa a se entristecer. Às vezes a gente começa a deixar com que a nossa alma ela tome conta. Às vezes a gente deixa os nossos sentimentos falarem além do que precisa ser falado. Eu me lembro muitas vezes nessas horas da palavra de Davi, e Davi conversa consigo mesmo. O irmão Brian falou, e ele pergunta: por que estás abatida, ó minha alma, dentro de mim? Por que estás perturbada, ó minha alma? Você já fez essa pergunta? Porque tem dia que a gente acorda que a gente não quer acordar. Tem dia que a gente acorda que a gente não quer ver ninguém. Tem dia que a gente acorda que a gente não quer falar com ninguém. Mas aí a pergunta é: o que houve? E às vezes você não tem resposta. Eu não sei. Não sei. Mas eu não sei. Acordei assim, estranho, esquisito, não sei. E aí Davi, ele conversa com a sua própria alma: porque estás abatida, minha alma, dentro em mim? Porque estás perturbada, ó minha alma? Mas ele mesmo vem com a resposta. Ele fala, sabe por quê para a sua alma? Espere em Deus. Espere em Deus. Espera em Deus, porque Ele tem o livramento para mim e para você, meu irmão. Ele tem a resposta para mim e para você. Então, quando você estiver triste, quando você estiver angustiado, quando você estiver de uma maneira que ninguém sabe o que está acontecendo com você, fala para a sua própria alma: espere em Deus, que Ele vai te livrar. Ele diz também o seguinte: eu gosto muito de Davi, pastor, porque nas horas difíceis a gente pega, às vezes é só um jargão, mas aquele jargão ele pode mudar a história do seu dia, ele pode mudar até a história da sua vida. E ele fala o seguinte, é um salmo: elevo os meus olhos para os montes. Eu elevo meus olhos, eu olho para cima, não olho para baixo não. Porque Emaús é lugar de você olhar para baixo. Oh meu Deus, eu estava esperando que ele fosse o remidor de Israel. Eu estava esperando que ele fizesse a diferença. Eu estava esperando que ele tivesse aqui. Eu estava esperando que fosse levantar seu exército celestial e viesse e derrubasse toda Jerusalém, os romanos e etc. Eu esperava, mas havia uma promessa.
E quando a luta chega, quando a dificuldade bate, quem fala mais alto? Emaús ou a promessa? Quem fala mais alto? A sua emoção ou a promessa? Quem fala mais alto? A voz do seu coração ou a promessa? Meu irmão, minha irmã, se for a voz do seu coração, Davi mesmo disse: eu ouvir a voz do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender às vontades do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Porque também diz: o coração do homem é enganoso. Enganoso. Uma hora, pastor, eu estou contigo, estou fechado contigo. Outra hora, eu não quero nem saber do pastor. Uma hora, pastor Leandro, o Senhor, só Jesus, eu te amo demais. Outra hora, pastor Leandro, só a graça. Assim que a gente é. Uma hora a gente é 1000, outra hora a gente é 0, outra hora é 1000, é 0. Meu Deus! Cláudio, você está falando para os outros? Não. Estou tomando uma lambada daqui de cima. Está falando para quem, Cláudio? Para o irmão Cláudio. Estou falando para o irmão Cláudio porque a gente é assim. Paulo diz que o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Que isso, pastor? Que luta! Às vezes você está preocupado em lutar contra o seu irmão, às vezes você está preocupado em lutar contra as pessoas que às vezes estão do teu lado te apoiando, quando na realidade a guerra sua é com o seu interior. O seu maior inimigo, você sabe onde que ele mora? Na casa do vizinho. Não, o seu inimigo mora na casa da frente. Não, o seu maior inimigo, ele mora dentro de você. O meu maior inimigo, ele mora aqui, ó. Muitas vezes lutamos as batalhas erradas, porque não conhecemos o nosso inimigo. Nós vemos também outro grande homem de Deus, um grande rei, que num determinado momento ele começa a temer ao rei Saul, e ele sai das terras, ele sai de Israel e foge para a terra de Gate, junto ao rei Aquis. Mas Deus não mandou, mas Deus não ordenou, né, irmão Luciano? Diácono Luciano, ele falou sobre isso. Eu gosto de Jesus. Gente, aqui nessa igreja só tem fera, misericórdia. Eu que estou aqui pela misericórdia, mas tem uns caras aí que só Jesus. Aqui é chá de Bíblia, gente. Aqui é chá de Bíblia, só graça. E aí eu vou pegando um pouquinho de cada um, né? E aí vamos lá. E aí Deus não mandou. Davi vai para lá, para Gate, e depois começa as coisas a acontecerem. Deus não fala com ele lá, Deus não faz o que precisa fazer com ele lá, porque ele não está dentro, no centro da vontade de Deus. E num determinado momento, em Ziclag, os amalequitas vêm e levam as esposas, eles botam fogo no acampamento. E aí, nesse momento, o que Davi faz? Irmão, a gente não precisa esperar botar fogo na nossa casa para a gente buscar Deus, não. Você não precisa esperar botar fogo no teu arraial para você buscar a resposta de Deus, não. Está no lugar errado, na hora errada, do jeito errado, está em Emaús, volta, meu irmão. Não espera pegar fogo, não. A gente vê também a Emaús de Pedro, quando nega Jesus, o pastor falou ainda há pouco. E aí aquilo ali, ele chora amargamente, porque ele falou para o Senhor: Senhor, eu não vou te negar. Eu não vou te negar, qualquer pessoa pode negar. Gente, deixa eu falar uma coisa para você, mais uma vez, o coração do homem é enganoso, o meu coração é enganoso. Pedro não tinha intenção de negar Jesus. Você muitas vezes não tem intenção de fazer algo errado, você não quer fazer algo errado. E aí num determinado momento, aperta um pouquinho, a coisa fica um pouquinho mais difícil, e você esquece daquilo que você não tinha intenção, e acaba fazendo. Aconteceu com Pedro: Senhor, não vou te negar, não vou te negar. E quando ele se viu daquele jeito, Jesus já o conhecia, ele achava que Jesus não o conhecia. Não vou te negar. E aí quando ele se viu, de fato, ele chorou amargamente. E chorou amargamente. Judas também traiu a Jesus.
E aí quando ele viu aquela situação toda, ele se arrependeu. Melhor, Judas não se arrependeu, né? Não sei se ele se arrependeu, mas ele tomou uma atitude drástica, muito errada. Pedro se arrependeu e chorou amargamente. Judas, ele se enforcou. As duas pessoas tiveram a mesma chance, andaram com o mestre, os dois cometeram erros, mas um se arrependeu. E a Bíblia diz o que, pastor? Aquele que confessa seu pecado e abandona, esse alcançará misericórdia. Mas aquele que omite, ele não prosperará. Nós temos a oportunidade, não é que a gente não vai pecar. Que a Bíblia também diz que aquele que não diz que não tem pecado, está mal. Em pecado me concebeu a minha mãe, está aqui no meu sangue, não tem como eu fugir dele. Mas a Bíblia diz também que, filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se você pecar, se você pecou, você tem um advogado. Você não precisa ficar prostrado diante desse teu problema, da sua dificuldade. Você tem um advogado perante Deus, Jesus Cristo, o justo. E por último também nós temos Jonas. Jonas vai para Nínive. Jonas vai para Tarso. Jonas é Nínive. E aí ele vai para Tarso, Nínive. E ficou esse Emaús dele até que ele decidiu cumprir aquilo que Deus tinha para a vida dele. Amém? A pergunta para você nessa noite: tu vai para onde Deus te mandou, ou você vai continuar em Emaús? Você vai para onde Deus mandou, ou você vai ficar nesse vale da indecisão? Você vai para onde Deus mandou, ou você vai voltar para as velhas práticas? Você vai para onde Deus mandou, ou você vai viver uma vida triste, sem esperança, sem alegria, sem fé? E aí, até agora, Cláudio, você só me trouxe notícia ruim. Eu estou em Emaús, a situação está complicada, eu não sei o que fazer, e você só fala em Emaús, 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 Emaús. E eu queria que você já abrisse comigo nesse mesmo capítulo, Lucas, né, 24:13, só que eu quero 24:15, João. Lucas 24:15, o que aconteceu? E aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Ué, pastor, eu estou em Emaús, eu estou na minha dificuldade, eu estou na minha tristeza, eu estou na minha luta, eu estou no meu zimbro, eu costumo chamar. Mas Jesus está com você, meu irmão. Você pode não estar sentindo, você pode não estar vendo, você pode até estar achando que não está não, mas Ele está ali. Os seus olhos podem estar com escamas, a sua mente pode estar turbulenta, pode estar acontecendo alguma coisa em você, mas ali a Bíblia diz que o mesmo Jesus aproximou e ia com eles. Meu irmão, por favor, abra os olhos. Abra os olhos. Cláudio, abre o olho, Jesus está contigo. Cláudio, não pensa que você está sozinho não, porque Ele está contigo. Cláudio, Ele disse que Ele estaria contigo todos os dias. Até quando? Até a consumação do século, meu irmão. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não posso falar isso daqui, não sei quando é que eu vou morrer. Mas o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus, Jesus, disse que estaria comigo e com você só até a consumação do céu. Você precisa de mais alguma coisa? Você precisa de mais alguma coisa? E para a gente terminar, João, agora bota no 30 para mim, por favor, 30. E aconteceu que estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu e lhe os deu. 31, João. E abriram-se os olhos então. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu.
emagreceu. Outra, o anterior é o que, João? Não, o anterior. Tomando o pão. Eles perceberam que era Jesus na hora que ele pegou o pão para partir. Na hora que ele foi compartilhar, aquele pedaço de pão vira alguma coisa diferente. Eu conheço esse jeito, é assim que ele fazia. E aí os olhos dele se abriram. Meu irmão, você tem uma pessoa do teu lado, o pastor está aqui do meu lado, pastora Maria Helena. Deixa eu falar uma coisa para você. Vai ter uma hora que você vai falar, aconselhar, e você não vai resolver. Sabe quando que você vai resolver? Ajudar seu irmão? Quando você começar a partir do pão. Pega o pão e parta um pouco com seu irmão. Pega o pão e parta com seu irmão. Tenha comunhão com ele, fale com ele, converse com ele, mas parta o pão com seu irmão. Que pão é esse, Cláudio? Jesus disse: eu sou o pão da vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida. E se eu e você, se o meu irmão que está do meu lado, ele tem algum problema, deixa eu falar uma coisa para você. Ele e eu, nós precisamos do pão. Nós precisamos do pão da vida. E a Bíblia diz que aquele que come desse pão, ele não vai ter fome de novo, não. Aquele que come desse pão, ele não vai precisar comer outro pão. Aquele que come desse pão, ele é saciado pelo próprio Deus, por Jesus. A minha pergunta é: você está disposto a partir desse pão com seu irmão? Porque as dificuldades vão vir para ele. As dificuldades virão para mim. As dificuldades vão bater na sua porta. Mas a partir do momento que eu tiver... Vem cá, meu pastor, só um pouquinho. A partir do momento que eu tiver a consciência, a partir do momento que eu entender que, pastor, o pão que eu tenho é para mim e para o senhor, a gente pode partir. A partir do momento que você entender que seu irmão precisa desse pão, a partir do momento que você estiver disposto a partir desse pão, você pode tirar o seu irmão de Emaús, você pode tirar o seu irmão da tristeza, você pode tirar o seu irmão da depressão, você pode tirar o seu irmão muitas vezes da garra do inimigo, somente partindo e compartilhando com ele o pão, que é Jesus. Que Deus abençoe, que nunca falte sobre a sua vida o pão da vida, que é Jesus. Em nome de Jesus, pastor.